Graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Atos do Espírito Santo, no capítulo de número 3, e mantenha aberta. Atos, capítulo de número 3. É um texto bastante conhecido por nós. Mantenha a sua Bíblia aberta. Expresso antes de tudo meu agradecimento e alegria de poder estar junto, celebrando o nome do Senhor. Sou Felipe Capita, entenda bem, Capita, por favor. Às vezes eu fico preocupado outras pessoas falarem esse nome, porque acaba pronunciando o nome errado e pronto, começa a haver gritos aqui, não é? Gente saindo por tudo quanto é lado. Sou de Angola, estudei aqui e em 2006 voltei para Angola. Estou trabalhando no Ministério Pastoral. Sou militar. Neste momento, como terminou a guerra em Angola, estou aparentemente na reserva. Digo aparentemente porque em alguns momentos sou obrigado a prestar alguns serviços em função da minha especialidade. Estou ali em Cabinda, que é a minha cidade, e nunca houve um trabalho batista naquela cidade e no estado inteiro. Então, quer dizer que o trabalho batista ali na minha cidade começou com o meu repatriamento em 2006. Quando cheguei ali, confesso que fiquei um pouco perdido porque eu não sabia o que fazer. E eu comecei pregando às pessoas. Algumas pessoas de casa em casa, e de repente algumas pessoas necessitadas foram aparecendo, trazendo suas necessidades. Pregava para estas pessoas e muitos começaram a aceitar a Cristo. No entanto, eu não sabia o que fazer. Mesmo porque estava ali, não tinha como começar, como construir, como ter um espaço específico para a gente pensar numa possibilidade de construção. Foi de repente quando me apareceu uma jovem senhora. Eu acredito que na faixa de 2 ou 3 meses antes de eu chegar lá em Cabinda, ela havia perdido um filho. Esse filho havia sido sacrificado. Pelo padrasto que ele tinha. E então, quando eu cheguei, havia uma perturbação grandiosa naquela família. É impressionante que se passavam cerca de 2, 3 meses que isto acontecera antes de eu chegar. E quando cheguei, alguém trouxe essa jovem senhora para mim. E ela chorava amargamente. E dizia: pastor, para mim a solução é só morrer. Porque eu perdi o meu filho
de maneira muito misteriosa, pois havia sido consagrado, havia sido sacrificado. Foi um sacrifício aos poderes malignos e diabólicos, e a vida perdeu sentido para mim. E para piorar a situação, todos os dias o vulto do meu filho aparece aqui em casa, todos os dias, e muitas vezes a gente não consegue dormir, porque eu vejo o meu filho aqui dentro de casa. E aí comecei a apresentar a graça de Deus, comecei a apresentar a ação de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. E quando aquela jovem senhora se converteu, a paz se estabeleceu na sua vida, no lar e na família, ela veio me perguntar: pastor, que posso fazer? O que é que eu posso fazer para expressar meu agradecimento em torno daquilo que Deus fez por mim? Eu digo: minha irmã, está a seu critério. Colocou a sua vida nas mãos de Deus, continua vivendo e convivendo com Deus, e você vai experimentar a graça de Deus em dimensão cada vez maior. Ela disse: pastor, eu quero dar alguma coisa. Eu não sei, seja feita a sua vontade. E ela um dia me pegou, fomos andando, me apresentou um terreno e ela disse: pastor, estou doando este terreno para a igreja. Um terreno grande, acho que são cerca de 70 metros de comprimento por 50, e ali naquele terreno nós estamos edificando o primeiro santuário da primeira igreja batista em Cabinda. Um espaço bem aproveitado. Ainda aproveitamos o subsolo, onde colocamos o estacionamento, e em cima fomos edificando, e este santuário está agora na fase final. Estaremos inaugurando o santuário agora em abril. Um santuário de 2.000 lugares, e é assim que Deus tem abençoado. Ganhamos aquele terreno, está tudo bem, e agora? Vamos fazer o quê? Um dia, dormindo, de repente, o meu celular tocou. Uma família disse: pastor, por favor, desculpa o incômodo, mas dê uma chegadinha aqui em casa. Me deram as explicações, fui até lá, isto madrugada dentro. E quando eu chego lá, toda a família, em plena madrugada, estava fora de casa, porque ninguém conseguia entrar dentro de casa. E eles abriram uma porta lateral que leva aos fundos. Entrei por esta porta, fui lá nos fundos, todos eles estavam lá nos fundos da casa. Qual é o problema? Pastor, não estamos conseguindo dormir, porque realmente o diabo se apresentou de maneira muito forte dentro de casa, e os vultos que estavam aparecendo no meu quarto, ao mesmo tempo, na mesma dimensão, na mesma hora que apareciam, se manifestavam num cômodo, num quarto, se manifestavam da mesma forma no outro quarto, e a gente não conseguiu mais dormir, e nem conseguimos mais entrar, ficar dentro de casa. E por isso nós saímos todos. Estamos aqui nos fundos, a gente não consegue entrar. Eu disse: vamos entrar. Eles disseram: pastor, pode entrar, que a gente não entra aí de jeito nenhum. Eu disse: Senhor, eu vou entrar. E eu fui caminhando, entrando pela porta dos fundos dentro daquela casa. Um corredor grande que leva até a sala, lá na frente de casa. E fui entrando, e meus amados irmãos, à medida que caminhava, sentia o impulso das forças que queriam me jogar para fora. Mas no poder e na virtude que há no nome de Jesus, eu disse: maior é aquele que está em mim. E eu fui caminhando e cheguei na sala. Quando cheguei na sala, me prostrei e comecei a clamar ao Senhor. E eu clamava ao Senhor, citando textos bíblicos. Deus afirmou que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E eu estou na situação e na condição de experimentar esta realidade na vida. Deus manifesta isto agora.
E eu lhes digo, amados irmãos, à medida que orava, sentia as janelas e portas vibrando com força. Me levantei da sala e fui orando em todos os cômodos. Depois que orei em todos os cômodos, a paz se estabeleceu. Chamei aquela família. Eles entraram dentro da sala e eu orei com eles. Aí na sala, e fomos orando em todos os cômodos. Para mim acabou, mas na verdade não tinha acabado ainda. E lá na sala eles disseram: pastor, abre esta porta da frente. Disse: pode abrir, gente. Não, abra a porta da frente. A porta da frente, nós entramos pelos fundos. A porta da frente, que dá numa varanda. E meus amados, quando abri aquela porta, eu fiquei assustado, porque a varanda estava realmente tomada. Aquilo é uma verdadeira poça de sangue na varanda. E bem no centro, uma galinha viva. E toda ela amarrada, toda ela presa, com um monte de coisas no corpo. E bem no centro daquela poça de sangue, totalmente com a cabeça baixa. E eu disse: meu Deus, mas que coisa é esta? Da onde veio este sangue? Ninguém sabe. Eu disse: Deus, sou mero humano, tão frágil, tão incapaz, tão limitado, que só Deus pode me projetar além da dimensão física. Sou humano, físico, mas na metafísica só Deus pode me levar até lá. E eles me abandonaram, voltaram lá nos fundos da casa, e fiquei ali sozinho orando. E clamando ao Senhor, clamando na graça de Deus, na bondade de Deus, no poder de Deus. Depois que acabei de orar, eu disse: olha, vocês dão um jeito, lavam isso aí. Eles disseram: pastor, nós não vamos tocar nisso de jeito nenhum. Eu disse: traga a vassoura, traga o que vocês tiverem, detergente, traga tudo. E eu fiquei ali, lavei, mas depois de lavar tudo aquilo ali, peguei aquela galinha, coloquei numa sacola e levei comigo para casa. E quando cheguei, e isto era madrugada dentro, liguei para os diáconos. Um dos diáconos que trabalha comigo lá da igreja é vizinho, acordou. Liguei para outro diácono que mora num bairro distante, ele veio. Fomos procurar um lugar deserto, fomos lá na praia, e nós ficamos ali na praia, no gesto de oração, buscando a Deus, buscando a graça de Deus, o poder de Deus. E aquela galinha ali conosco, sabe? Ela não orava, mas a gente orava por ela também. Porque afinal a galinha também precisava de libertação, não é? E é verdade, fomos desamarrando, desfazendo e quebrando tudo aquilo que estava amarrando aquela galinha. E ela não se mexia. E eu digo, meus irmãos, depois que nós tiramos todas aquelas parafernálias que estavam no corpo dela, a galinha se libertou, mas se libertou na verdade. É verdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até as galinhas também. E assim foi. E a galinha ficou livre. E esta família está lá na igreja, convertida, conhecendo ao Senhor. E elas vieram um dia, disseram: pastor, nós realmente nunca vimos um poder tão sobrenatural. Está com o envelope, nós estamos agradecendo. É a nossa expressão de agradecimento. Eu digo: meu irmão, isto não é um fator obrigatório, mas como vocês sentiram isto, que assim seja. Não que nós como igreja cobramos alguma coisa, não. De graça recebeste, de graça dai. Mas como aprove a vocês, é da vossa aprovação, o vosso desejo, que assim seja. Por favor, pastor, é tão pouco, mas é o que nós temos. E quando abriu o envelope, eram $7.000. Já tínhamos o terreno e já tínhamos $7.000. E Deus foi fazendo uso da minha vida ao longo da estadia. E um dia um irmão me ligou e ele disse: pastor, tem lugar para guardar cimento para a obra? Eu disse: meu irmão, lugar não tem, mas a gente dá um jeito. Ele disse: olha, estou mandando alguns sacos de cimento.
Eu disse: Deus seja louvado por isso. E meus irmãos, daqui a pouco chega o caminhão. Não imagina qual foi o susto. 3.000 sacos de cimento. 3.000 sacos de cimento. Eu disse: mas Deus, por que Deus exagera as coisas assim também? E onde é que a gente vai guardar isso? E meus amados, assim Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando. E nós fomos acumulando estas bênçãos. Mas ainda assim, havia algumas lacunas que a gente tinha que preencher para poder começar a obra. Os membros foram aumentando, tomando proporções maiores. Mas ainda os nossos recursos eram ínfimos. O empresário da área de construção civil me chamou em Luanda. Eu sou de Cabinda, estou em Cabinda. Ele é de Luanda, lá na capital. Ele me ligou: pastor Capita, pode dar uma chegadinha em Luanda? Eu disse: posso. A transição do meu estado para Luanda é só de avião. Peguei o avião, fui para lá. E quando cheguei, ele me apresentou, me levou, me mostrou as suas obras e tal. E ele me disse assim: pastor, Deus tocou o meu coração. Eu disse: tocou. E você aceitou o toque? Aceitei. O que Deus falou com você? Deus tocou meu coração para que eu possa enviar uma equipe dos meus funcionários para que possam ir construir o santuário lá em Cabinda. E meus amados irmãos, nós em Cabinda não tiramos um centavo na construção de um santuário para 2.000 lugares. Não. E é assim que Deus tem operado na nossa vida. O fato é que, meus irmãos, nós dimensionamos Deus de acordo com a nossa capacidade humana. E aí, nós pensamos que quando eu não posso, Deus também não pode. Nós pensamos que quando eu estou no limite, Deus também está no limite. Porque nós dimensionamos Deus de acordo com a nossa realidade humana. Quando eu estou cansado, Deus também está cansado. Não é assim. Deus diz: vocês me experimentam e vocês vão ver o meu poder se manifestando em vós. E é assim que nós temos, que Deus tem abençoado, meus irmãos. Nós temos trabalhado assim. É pela fé que a gente está atuando. É pela fé que Deus tem trabalhado. E este santuário que nós estamos edificando é um trabalho novo. Tanto que, conforme disse, eu voltei para Angola em 2006. Não tinha absolutamente nada. E este santuário que estamos edificando e vamos inaugurar agora em abril, é o maior santuário da Convenção Batista de Angola. É o maior. É a graça de Deus que nos abraça e que nos envolve. O texto que nós lemos nos traz, lemos não. Esse texto de Atos do Espírito Santo, no capítulo 3, traz para nós algumas experiências nesta noite. Algumas lições concretas e práticas para a nossa vida. Bastante conhecido por todos nós. Pedro e João, a partir do verso 1. Pedro e João iam subiam ao templo a hora nona, a hora da oração, que é a hora nona. Entenda bem que o verso 2 diz de que era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. E este homem estava ali, diz a palavra do Senhor. Era coxo. E todos os dias ele era levado. Lhe tiravam de casa para a porta do santuário. Da porta do santuário
para casa. E isto era todos os dias ao longo da sua vida, ao longo de toda a sua existência, já que ele já nascera coxo. E ele estava ali todos os dias, era carregado de um lado para o outro. Lhe colocavam ali na porta. A expectativa era de ter algumas pratinhas para poder sobreviver na vida. E a cada pessoa que entrava estendia a mão. Dá uma pratinha. Como a gente vê nas nossas ruas por aqui. Moço, dá uma pratinha. Dá uma pratinha. E ele estava ali. E o que me entristece na vida deste homem, deste coxo, é que ele ficou tão condicionado a esta situação, ele ficou tão conformado, assimilou esta situação de tal maneira que ele não conseguia ver nenhum outro jeito de mudar esta vida. Assimilou isso, catalisou isso na mente dele, na cabeça, e ele estava assim, e todos os dias era levado de um lado para o outro, era levado de um lado para o outro, era carregado de um lado para o outro, não tinha vontade própria. A vontade, na verdade, era a vontade daqueles que lhe carregavam, porque ele próprio não tinha uma vontade própria. E ele assimilou, ele se conformou, catalisou isso, estava totalmente condicionado de ser levado todos os dias de um lado para o outro. Podemos afirmar de que ele estava, digamos, num ponto de conforto, estava ali confortavelmente. A vida ia a si mesmo. E ele ficava ali todos os dias. Como muita gente hoje na nossa sociedade, que sem vontade própria, meus irmãos, é carregado de um lado para o outro. E eu vejo gente assim todos os dias. Pessoas que não conseguem ter vontade própria, que não conseguem ter decisão, que não conseguem ter uma postura, que o vício lhe carrega de um lado para o outro. O diabo lhe carrega de um lado para o outro, que leva ele a fazer aquilo que não queria fazer, mas aquilo que lhe carrega, o vício, a maldição, os vínculos com o diabo, lhe carregam de um lado para o outro e está aí, fica aí, condicionado, conformado. O texto continua, verso 3. Vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro e João estavam entrando no templo. Não era a primeira vez que Pedro e João entravam neste templo, nem tão pouco era a primeira vez que este homem estivera ali na porta. Pedro e João estavam entrando. Ele estende a mão e diz: moço, dá uma pratinha. Verso 4 diz assim: verso 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou, verso 5 diz de que ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E ele olhou, levantou os olhos, ergueu a cabeça, levantou os olhos, olhava para Pedro e João e disse de que hoje, por certo, vai sair uma boa férias por aí. Estava ali naquela expectativa. Daqui a pouco Pedro diz para ele: nós não temos ouro nem prata. E ele diz para ele: mas me mandaram olhar para vocês para quê? Isso não tem nada para me dar. Não temos prata, não temos ouro para te dar, mas o que nós temos é isto que nós vamos te dar. E ele disse: se vocês não têm ouro nem prata, não tem mais nada para me dar. E eles disseram para ele: em nome de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou dos mortos, aquele que vive hoje para todo sempre, levanta-te agora e anda. A palavra de Deus diz de que pegaram ele pela mão, eu hoje ou nunca. Levantaram ele, ele se levantou, colocou em pé, se estabilizou e ele andou pela primeira vez para a glória de Deus. E meus irmãos, a questão deste coxo é a questão de muita gente hoje, porque ele estava ali. O que estava acontecendo com aquele coxo é que ele havia perdido a noção de qual era a sua verdadeira necessidade.
Como muita gente hoje na nossa sociedade não tem noção de qual é a sua verdadeira noção. Não tem noção de qual é a sua verdadeira necessidade. Então, ele pensava que a sua necessidade era ter um dinheirozinho, era ter alguma pratinha para dar sustentabilidade à sua vida. Pedro e João olharam para ele e lhe disseram: a tua necessidade não é ouro, não é prata, mas a tua necessidade é Cristo. E ele estava ali, totalmente conformado, aquela vidinha irrelevante, aquela vidinha mesquinha. Não tinha noção nenhuma de qual era a sua verdadeira necessidade. A questão de Deus conosco nesta noite é: qual é a tua verdadeira necessidade? Qual é a tua verdadeira carência? Em que área realmente você espera uma intervenção poderosa e grandiosa de Deus nesta noite? Aquele homem andava de um lado para o outro, só pensava no dinheiro, só isso. Pedro disse para ele: tua necessidade não é ouro, não é prata, não é fama, não é posição social, mas a grande necessidade, a grande carência lá do fundo do coração é a mão de Deus. É Deus vazando lá dentro, a semelhança de uma espada que vaza, que entra, que mexe, que balança, tudo lá dentro. Esta sim era a maior necessidade que ele tinha. Mas ele não pensava nessa possibilidade. E ele ficou ali. E ele estava ali. Perdeu noção do que ele necessitava. Estava condicionado. Estava conformado. Como muita gente hoje, meus amados irmãos, que está agarrado àquela coisa, aquele maldito vício, aquela maldita situação, sabe, que está te matando, está te destruindo, está acabando com você, mas não consegue largar. Então diz: olha, pastor, eu não consigo viver sem isso aqui. Não consigo viver. Não consigo viver. Uma mãe havia me procurado. E ela chegou lá no gabinete e ela chorava amargamente. Disse: pastor, por favor, ore pelo meu filho. Ore pelo meu filho. E apresentou a situação do seu filho. E eu perguntei para ele: existe possibilidade de eu poder estar frente a frente com seu filho? Ela disse: vou conversar com meu filho. E passados uns 2 dias o filho apareceu. Trabalha num campo petrolífero, com um salário de cerca, digamos, seria mais ou menos cerca de 6 mil a 7 mil reais na nossa realidade brasileira. Mas sabe, meu irmão, quando aquele jovem se apresentou, ele disse: pastor, o meu salário está em torno de $3.500. Mas pastor, esse dinheiro, quando eu pego esse dinheiro, não faz uma semana nas minhas mãos. Não faz uma semana. E mais, vocês acreditam que ele não tem nem cama para dormir? Não tem nem cama para dormir. Tudo no álcool, na prostituição. E ele dizia: pastor, eu não consigo mais viver sem isso. Eu disse: você não tem noção daquilo que você necessita. Estava lhe destruindo, estava lhe matando, mas estava agarrado àquilo que não conseguia largar de jeito nenhum. Os africanos têm um jeito de caçar macacos, o mico, os macacos, não é? É interessante, é algo bem inteligente. Então eles pegam uma garrafa, colocam uma frutinha, mais ou menos como uma cerola. Pega aquela frutinha, coloca lá dentro e pega aquela garrafa, amarra ela na árvore. E quando os micos chegam, ele vai introduzindo a mão para pegar aquela frutinha. Com jeito ela vai, introduz a mão e pega
aquela frutinha. Na hora de tirar a mão, como já está fechado, aquilo não sai. Não é mesmo? Não sai. E daqui a pouco, a pessoa que colocou aquela armadilha está chegando. E o macaquinho está vendo aquela pessoa chegar para lhe pegar. E meu irmão, a solução é simples. Largar aquela frutinha, puxar a mão e ir embora. Mas não larga. Não larga. Pega aquilo que fica lutando, que fica gritando. Está gritando porque larga isso e vai embora. Não, quer ir embora, mas quer levar também aquilo ali. Até que a pessoa vem, pega ele e leva ele à morte. Assim é a vida de muita gente. Que você sabe que a situação que você está vivendo está te destruindo, está matando os teus projetos, está matando o teu futuro, está destruindo o teu lar, está destruindo a família, está destruindo filhos. A família está em pleno estado de decomposição, não consegue viver. Em nome de Jesus, larga isto e viva. Mas tem gente não, está agarrado àquele maldito vício, àquela situação. Eu te digo, meu irmão, larga isto aí. Jesus veio para mudar esta história em nome de Jesus Cristo. Não seja igual aqueles macacos, que a solução era simples. Largar aquela frutinha, tirar o braço e ir embora, mas não. Está aí. Fica. Isso está te matando. Eu te digo, coloca isto aos cuidados de Deus. E Deus sabe como mudar esta história. Talvez você pode dizer, pastor, eu não consigo, não aguento. Eu digo para você, você pode não aguentar, mas Deus aguenta mudar essa história. Pode crer. Pode crer. Qual é a maior necessidade da tua vida? Qual é a maior carência que você tem? Eu estava pregando em pleno culto de domingo. E nesse culto estava pregando numa das nossas missões. Mas essa missão, a nossa igreja é uma igreja nova. Mas é uma igreja com visão missionária. E isto faz com que a igreja cresça bastante em termos de missões. É uma igreja nova, mas hoje nós temos cerca de 7 missões, 7 congregações. Boa parte delas, acho que são 4, estão num país vizinho. E eu fui lá, na minha agenda de trabalho, fui lá e eu estava lá pregando. E à medida como estou pregando aqui agora, de repente, alguém se levanta lá no fundo da igreja, lá nos fundos, e começa a chorar amargamente. E ele chorava de gritar, chorava e ele saía, vindo até aqui na frente. E aqui na frente ele se colocou, e chorava, mas chorava amargamente. Ninguém sabia a motivação daquele choro, ninguém sabia, daquele pranto, ninguém sabia. E nós ficamos aí, não tinha mais como continuar o sermão e ficamos esperando como isto vai desencadear, como vai terminar. Ficamos aí. E ele chorava. Daqui a pouco, no seu choro, ele disse, olha, eu quero pedir aquela irmã ali, aquela jovem senhora, aquela senhora, para vir até aqui na frente. A senhora disse, mas quem é eu? Sim, venha. Não conheço. Venha aqui na frente. Coitada, constrangida, ela se levantou, caminhou amargamente até lá na frente e se colocou lá, esperando o que ele vai falar para ela. Quando ela chega na frente, o homem chorava cada vez mais. No seu choro, ela disse, chama os teus filhos também para virem aqui. Nossa, isso estava tomando proporções maiores. O que? Não chama os filhos para virem aqui também? Figuras, vem aqui.
Vem. Chamou os meninos, também se colocaram ali. E ele chorava, mas ninguém sabia por quê. Nem eu, o pastor, nem ninguém. Não sabia. Nesta lamentação, neste pranto, naquele choro, aquele senhor começou a dizer, ele começou a gritar: vocês me perdoem, me perdoem, me perdoem. A grande necessidade que eu tenho é de paz, e eu não consigo ter paz. Durante estes últimos 10 anos, não consigo ter paz, porque eu já rodeei, já procurei paz de tanta maneira, de tanto jeito, em tantos lugares onde eu fui procurando paz. Pastor, me ajude, que a minha maior necessidade hoje é paz. E eu procurei esta paz, não encontrei. Fui em vários lugares, em diversos lugares, de diversas maneiras, mas eu não encontrei paz. Não aguento mais. Vocês me perdoem, me perdoem, me perdoem, me perdoem. Mas vamos te perdoar de quê, se a gente nem te conhece? E todos nós ali na expectativa. E ele falou: me perdoe. Por quê? Falou para a senhora: me perdoe, porque há 10 anos atrás fui eu quem matou o seu esposo. Há 10 anos atrás, teu esposo desapareceu. Fui eu quem matou o seu esposo. Meninos, me perdoem, porque há 10 anos atrás, fui eu quem matou o vosso pai. Imagine a situação. Foi uma situação tão difícil, tão complexa, que todos nós ficamos espavoridos e ficamos aí sem saber o que fazer. E ele continuou: eu e o teu esposo havíamos feito um negócio. E este negócio saiu-se tão bem, além daquilo que a gente esperava. E este negócio que a gente fez nos deu muito dinheiro. E na hora da gente ratear esse dinheiro, na hora de dividir esse dinheiro, fui possuído por uma ambição, de tal maneira que eu atraí ele num lugar onde eu matei ele. E de lá para cá, eu não consigo ter paz. Me perdoe, porque é a minha maior necessidade. Eu tenho procurado paz ao longo destes 10 anos. Eu não encontrei em lugar nenhum. E eu quero que vocês me perdoem. Aí, não era somente ele que chorava. Aquela mulher chorava. Os filhos choravam. A esposa deste homem também chorava. Os filhos dele choravam. A igreja chorando. E o pastor também virou um pastor chorão. Foi duro demais. Foi muito forte. E aquele homem só dizia: pastor, me ajude, do que a única coisa que eu quero na vida ser alguém, viver, ter paz. E esta é a minha maior necessidade. Ao longo deste tempo, ele não tinha noção de qual era a sua verdadeira necessidade. Mas a ficha caiu. E ele disse que a minha necessidade é paz, e paz através do perdão.
A questão de Deus conosco nesta noite é: qual é a tua verdadeira necessidade? Qual é a tua maior carência? Que coisa é essa que está te matando, que está te destruindo o lar, a família, terceiros, que você não consegue largar? Abaixa a tua cabeça e vamos orar agora, em nome de Jesus. Mas eu quero desafiar você em nome de Jesus Cristo. Você que está condicionado, não sei qual a tua maior necessidade, não sei que coisa é esta que te abraça, que te envolve, sobre a qual você não consegue ter domínio, não consegue ter poder, não consegue se libertar. Mas eu te digo, há poder no nome de Jesus Cristo. E eu quero desafiar você, que tem esta necessidade, a levantar-se do teu lugar, caminhar por este corredor e colocar-se aqui na frente. Quero orar com você nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Pode se levantar, caminhe por este corredor e coloque-se aqui adiante. E diga: Deus, a minha necessidade está nas tuas mãos, a minha carência está nas tuas mãos, a minha história nunca mais vai ser a mesma. Deus, muda essa história agora, como Deus tem mudado a história de muita gente lá na África. Esse Deus está presente aqui. Levanta do teu lugar em nome de Jesus, caminhe por este corredor e coloque-se aqui na frente. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Pode vir, no nome de Jesus. Não importa qual a situação, não importa qual a circunstância, não importa qual seja a grandeza da tragédia, da situação, da circunstância. Talvez você diga: é impossível. Eu digo: impossível para você, para Deus não. Pode se levantar e vem aqui, em nome de Jesus. Se está lá na galeria, desça, venha aqui em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir. Traga a tua dor, traga o que está torturando você, o que está te abalando, o que está te perturbando. Dá um basta nesta situação mísera, dá um basta nesta tragédia hoje e agora. Diga: chega, chega, não dá mais, não dá mais para dar sustentabilidade a essa situação. Chega, rompa com isso, quebra isso em nome de Jesus Cristo. Pode se levantar e venha, venha, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, pode vir, pode vir. Lá na galeria pode descer. Deus está aqui. É justamente para isso você veio aqui, na expectativa de que Deus vai fazer algo na minha vida. E Deus está fazendo agora. Pode vir, chega até aqui, venha, venha. Pastor, vamos chegar. Vamos. Pode vir, em nome de Jesus. Venha, pode vir. Deus está aqui para mudar essa história, porque o Senhor é Deus. Talvez você desistiu de você, mas eu digo: Deus não desistiu de você. Talvez não tenha mais jeito, mas Deus diz: tem jeito. Em nome de Jesus, pode vir. Venha. Venha, pode vir, chega. Ali, pastor, receba o pessoal aí. Vamos orar ao Senhor. Abaixa a tua cabeça. Coloque a tua tragédia sob o cuidado de Deus. Coloca as tuas limitações sob o cuidado de Deus. Coloca a tua necessidade, a tua carência maior aos cuidados de Deus agora. Pastor, esta situação está me destruindo, está me matando. Eu digo: venha, para Deus mudar essa história. Tu és o Deus do poder e glória.
Eis aquele que afirmou: chegai-vos a mim com os vossos pecados, e eu me chegarei a vós com o sangue de Cristo que nos lava e nos purifica de todo pecado. Chegai-vos a mim com as vossas interrogações, com as vossas inquietações, eu me chegarei a vós com minha resposta sobrenatural. Chegai-vos a mim com as vossas enfermidades, e eu me chegarei a vós com a minha cura. Chegai-vos a mim com as vossas prisões e cadeias, eu me chegarei a vós com a minha libertação. Pai, nós estamos no trono da tua graça agora. Estamos no trono da tua graça, e nós dependemos desta graça, Senhor. Dependemos desta graça, oh Pai. Dependemos desta graça. Por amor do teu grande nome. És aquele que sonda cada coração, e tu conheces a motivação de cada um, a inquietação de cada um, a prisão, a cadeia de cada um. Conheces a angústia de cada um. Pai, em nome de Jesus Cristo, és aquele que tem capacidade de apagar o passado e começar uma nova história. Faça isto agora na vida de cada um, papai. Opera isto agora, Senhor. És aquele que tem poder de quebrar cadeias para que haja uma libertação genuína, uma libertação concreta e efetiva. Pai, no nome de Jesus Cristo, és o grande especialista de fazer com que as coisas não velhas sejam absolutamente novas. Opere em dimensão cada vez maior na vida do teu povo, na vida da tua igreja, na vida de cada um que se faz presente aqui, em cada lar, em cada família. Pai, em nome de Jesus Cristo, mães que estão aqui chorando pelos seus filhos, Pai, sabe onde estão esses filhos? Deus, estende a tua mão e busque agora, em nome de Jesus. Maridos que estão chorando por esposas, esposas que estão chorando por seus esposos, Deus do poder e glória, a tua ação é soberana, é completa, é total, porque nós cremos em ti, por isto nos derramamos diante da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Deus do poder e glória, tu és o Deus todo-poderoso. Diante de ti nada nem ninguém resistirá, porque diante da tua presença tudo se apequena. Diante da tua presença tudo cai por terra, tudo se quebra, tudo se aniquila, tudo se torna um vácuo. Pelo que, papá, queremos esta ação dentro de nós, a começar em mim, e se espraia na vida de cada um de nós, meu Pai, na vida de cada lar, na vida de cada família. Tu és aquele que tem capacidade de transformar trevas em luz. Muita gente, muitas famílias, muitos lares estão possuídos por trevas densas e espessas, mas faz a tua luz brilhar agora, Pai. Faz a tua luz brilhar, para que a semelhança do povo de Israel, enquanto o povo do Egito estava nas trevas, o povo de Deus estava na luz. E nós queremos que essa experiência se encarne agora na nossa vida, Pai. És aquele que carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças. Senhor, em nome de Jesus Cristo, cura agora. Cura lá na dimensão espiritual, na dimensão metafísica e também na dimensão física. Venha curar. Nós queremos em ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Dirija-nos, ó Deus. Queremos romper definitivamente com este passado, com este poder que sujeita, com este poder que condiciona, com este poder que escraviza. Pai querido, acabou a escravidão em nome de Jesus Cristo. Acabou o condicionamento em nome de Jesus. Tu és infinitamente poderoso, e o teu poder opera grandiosamente em nós. Visita o coração de cada um, em nome de Jesus. Aperfeiçoa, ó Deus, a minha vida. Aperfeiçoa a vida de cada um de nós com teu poder, por amor do teu nome. Pai, nós somos carentes de ti. Nós queremos ver a tua glória. Manifesta-te, papá. Dirige e ministra-nos no poder e na virtude que é no nome de Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Recebam o abraço. Pastor, saúda o pessoal. Dá o abraço em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
Deus seja louvado.